Beleza, galera? Hoje é dia 4 de setembro de 2019 e hoje a nossa queridíssima, se você não conhece, vai ficar conhecendo hoje, a Michelle Bachelet, alta comissária da Comissão lá de Direitos Humanos da ONU, foi lá e deu um esculacho direto ao presidente Jair Bolsonaro, falando que o Brasil está passando por um processo aí antidemocrático e acusou as forças policiais do Brasil de estarem matando demais. Ela estava participando de uma entrevista, de uma coletiva, né, lá em Genebra, na Suíça, e ela falou que podem ser ações policiais, mas quero destacar que é uma alta de 12 a 17% em mortes causadas pela polícia no Rio de Janeiro e em São Paulo, comparado ao mesmo período do ano passado. Vimos que a alta da violência atinge mais as pessoas de ascendência africana ou as que vivem em favelas, disse a alta comissária. Eu acho muito engraçado esse pessoal vir dar pitaco aqui no Brasil, mas você vai conhecer ela se você já não conhece. Espera um pouquinho aí que eu vou falar um pouquinho a respeito dela. Então eu acho muito engraçado as pessoas que não sabem da realidade do Brasil e ficar dando pitaco aqui. Vem falar de violência policial em São Paulo e Rio de Janeiro. Ela desconhece totalmente como que é a vida em São Paulo e Rio de Janeiro. Ela não sabe do que está falando. Na verdade sabe sim, né? Ironicamente ela não sabe o que está falando. Por quê? No Brasil, agora no primeiro semestre, nós tivemos uma diminuição de quase 25% no número de homicídios no Brasil. Então você teve uma diminuição da quantidade de crimes violentos no Brasil, e não só de homicídios, né, de diversos crimes, aí você teve uma diminuição razoavelmente grande, e você tem um aumento da morte de vagabundos. Ou seja, é uma relação óbvia. É igual quando as pessoas começam a meter o pau falando que depois que o Bolsonaro chegou, a população carcerária do Brasil começou a aumentar. Lógico, é proporcional, pô. Quanto mais criminoso preso, menos criminalidade existe. Simples assim. E agora você vai ficar pensando, nossa, essa Bachelet, ela tem autoridade para falar a respeito disso do Brasil? Olha um pouco do currículo dela. Ela é integrante do Partido Socialista do Chile, ela foi presidente lá nos anos de 2006 a 2010 e depois no ano de 2014 a 2018. E agora ela integra lá a Comissão de Direitos Humanos. Se você tiver a curiosidade, eu vou deixar o link aí na descrição, o site do Instituto Lula, você vai ver uma curiosidade interessante. Lá, no aniversário de 25 anos do Foro de São Paulo, vai dizer o seguinte: vários países da América Latina e do Caribe têm governos cujos mandatários são do Foro, como Brasil, Uruguai, Bolívia, Chile, com Michelle Bachelet, Peru, Equador, Argentina e outros. Então aqui eles relatam quem são os presidentes integrantes do Foro de São Paulo que foram eleitos em seus respectivos países. Anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso. Inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Lá no final, vai ter aquele monte de pergunta sendo respondida mentirosamente, como um bom esquerdista que é o Foro de São Paulo. Lá vai dizer assim: o Foro é comunista? Eles respondem: não. O seu plano é implantar o comunismo na América Latina? Resposta: não. Mesmo indo contra o que um dos fundadores falou, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, criminoso, que falou que a ideia era trazer o que se perdeu no leste europeu para cá, ou seja, o comunismo. O que ela faz, o Foro de São Paulo? Daí aqui está dizendo: debate alternativas ao neoliberalismo e tal. Aí é engraçado que na pergunta que fala aqui, seu plano é implantar o comunismo na América Latina, vai dizer que não. E vai dizer que o objetivo do Foro é debater políticas progressistas. Diversos partidos e movimentos chegaram ao poder pela democracia e a defenderam, como o PT e o Partido Socialista do Chile, de Michelle Bachelet. Então, só para você ter uma ideia de quem é essa tal da Michelle Bachelet. Então, é uma esquerdista, integrante do Foro de São Paulo, que agora ocupa um cargo de direitos humanos na ONU.
Ou seja, você vê aí o envolvimento de esquerdismo com progressismo para todo lado. Ou seja, é confiável? Não. Bolsonaro respondeu ela muito bem, falou assim, ó, forte abraço e vai lá. É o que ele falou, parece que a pessoa quando não tem o que fazer vai lá e ocupa uma cadeira na ONU. A ONU, na minha opinião, é uma furada. O Brasil, logo em breve, deveria pular fora de tudo que é relacionado à ONU. Essa é a minha opinião. Não de hoje para amanhã. Progressivamente. Vai cortando as amarras até se desvencilhar totalmente. Forte abraço, boa noite aí.